boa tarde, boa noite a todos vocês. Estou aqui para a nossa aula hoje, que para mim é a aula mais importante da nossa sessão, que vai ser a nossa aula de pregão. Justamente a aula nossa sobre pregão e pregão eletrônico. Vocês estão preparados? Primeiramente, que eu quero avisar para vocês, a aula vai ser longa. Nós temos uma quantidade bem bacana de slides. Então, eu espero que vocês, assim, dêem uma pausa na hora que vocês estiverem vendo os vídeos. Eu dividi a aula em 2 momentos, tá? Vai ser uma aula só, mas eu espero que vocês dividam em 2 momentos. Primeiro momento que eu espero que vocês dividam. Eu vou explicar o que é o pregão, quais são as características da modalidade pregão. Depois eu vou falar da fase externa do pregão presencial, depois da fase externa do novo decreto do pregão eletrônico. O que eu vou pedir para vocês? Quando der mais ou menos 40 minutos, 50 minutos de aula, vocês pausem. Eu acredito que vai dar mais ou menos quando a gente falar do final da fase externa do pregão presencial. Vocês pausem, bebam uma água, comam alguma coisa, respirem fundo e voltem para a aula. Ok? Eu tentei ver se eu conseguia dividir essa aula em 2 dias, mas esse é o nosso último mês de aula, então nós não temos tempo para poder diluir esse conteúdo em mais aulas. Então eu vou pedir mais uma vez a vocês paciência, que nós precisamos ficar juntos nesse momento para que a gente consiga terminar esse conteúdo, tudo bem? Espero que vocês gostem. A professora mexeu, atualizou vários conteúdos e espero que vocês fiquem tão felizes quanto eu com esse novo formato que a professora fez, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Endireitei na cadeira, tá tudo bem agora, vamos lá? Então vamos falar do que é licitação na modalidade pregão e pregão eletrônico. Professora, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos o que eram tipos e modalidades de licitações. Dentro das modalidades da 8666, o que nós vimos? Nós vimos que nós temos a concorrência, lembra? 5 modalidades previstas na 8666. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. As 3 primeiras com limites, né, de valores e características de quem pode ou não participar. Lembram disso? Eu não vou entrar nesses detalhes. E o concurso e o leilão com características próprias, sem limite de valores, né? Nós vimos isso. São as modalidades previstas na Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações. Depois, o que nós vimos? Que nós temos tipos de licitações. E o que são tipos? Tipos é a forma que vai ser julgada a melhor proposta para a administração, a forma de julgamento objetivo da proposta mais vantajosa. Então, dessa forma, nós vimos que na 8666 nós temos 4 tipos de julgamento: menor preço, melhor técnica e preço, melhor técnica e preço, melhor técnica e maior lance ou oferta. Aí nós falamos que, professora, vamos ver apenas esse e vamos deixar para ver pregão eletrônico na próxima aula, para a gente não fazer essa confusão, não foi? Justamente vamos fazer isso hoje. Então, como é que ficou? Nós vimos as características, vimos que lá na fase da concorrência, da tomada de preço, do pregão, nós temos o quê? A entrega de envelopes, que na tomada de preço nós temos um cadastro prévio nos órgãos, né? As empresas são previamente cadastradas ou se cadastram até 3 dias antes da sessão pública, lembram disso? Então, mas elas têm que comparecer. Normalmente levam-se 2 envelopes, se for concorrência, por exemplo. No envelope vai estar a documentação, que é a fase de habilitação, e no outro envelope vai estar a proposta, que é a descrição do que eles estão oferecendo, a descrição do objeto, até a marca do objeto que ele está oferecendo. Por exemplo, estou comprando refrigerante cola. A professora não pode pedir marca. A administração pública não pode falar marca, mas está comprando refrigerante 2 litros, refrigerante gasificado de 2 litros sabor cola, tá? Aí você que é fornecedor tem que colocar qual que é a marca, se vai ser Coca-Cola, Big Cola. Então na proposta vem características se atende a característica daquilo que está sendo contratado, qual a marca do produto que você vai oferecer e o valor.
para ser julgado. Então, na fase da proposta, a gente analisa se a proposta atende àquilo que está estabelecido no edital. Lá na concorrência, a gente abre primeiro o quê? Toda a documentação. Olhou toda a documentação, se as empresas estiverem ok, vai para a próxima fase, que é a fase da proposta. Se não tiver ok, ela é desclassificada. Sendo desclassificada, lembra, tem fase de recurso, abre-se o prazo de 5 dias úteis para entrar com recurso, depois mais 5 dias úteis para os outros licitantes contrarrazoarem. Nesse período de recursal, a fase da proposta fica suspensa, então nessa fase há um efeito suspensivo, né? Então ficam pelo menos 10 dias úteis suspensos. Depois, com o envelope lacrado da proposta, remarca o dia de abertura. Aí, depois de decididos os recursos, volta-se à fase da proposta. Lembra? Então, nós temos essas características lá na 8666. É um pouco mais burocrático e demorado. Como isso estava sendo burocrático e demorado demais, o que acontece? Surge-se, então, a necessidade de desenrolar esse processo licitatório. Nesse desenrolar do processo licitatório, surge-se a modalidade pregão. Surge justamente nas agências reguladoras, salvo me engano, na Anatel. E lá, eles fazem o quê? Peraí, eu vou analisar a documentação de todo mundo primeiro, para depois ver qual que é a melhor proposta. Esse negócio está muito enrolado. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter as fases? Lá eles fizeram esse teste, inverteram as fases. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles analisam as propostas, isso surgiu primeiro o pregão presencial. Analisam as propostas, colocaram uma fase de lances, onde, além daquelas propostas classificadas, os participantes, licitantes, poderiam melhorar as suas propostas através de lances verbais. Depois dessa fase de lances, aí sim, fechava-se a fase de lances, que a gente vai ver daqui a pouco esses detalhes. E ia abrir a fase de habilitação. Eu ia abrir a documentação de todo mundo? Não. Ia abrir a documentação só do melhor classificado. Olha que beleza. Eu ia ter uma proposta que poderia ser melhor negociada naquele momento, não ia ficar engessada com a proposta assim que se abriu, né? Eu ia poder ver a documentação apenas de quem eu ia contratar. Recurso é só no final. Prazo de publicação, 8 dias úteis, e sendo que na concorrência pode chegar até 45 dias que nós vimos. Limite de valor, tomada de preço tem limite, convite tem limite, concorrência acima de... Aqui eu não tenho limite de valor. Então, o pregão veio justamente para inovar, veio trazer essa concorrência. A concorrência no sentido de realmente trazer mais competitividade e celeridade para o processo licitatório. Ok? Fazendo essa introdução histórica, que foi em 2002 que surgiu, né, o decreto 3555, dentro do âmbito federal, que trouxe o pregão eletrônico, que se transformou posteriormente na Lei 10.520, que trouxe o pregão eletrônico, pregão presencial para o âmbito da União, tá? Nós vamos então falar aqui sobre isso, justamente quais as leis que fundamentam o pregão, para a gente poder trabalhar. Então, vocês que vão trabalhar com isso, é sempre bom ter essas leis guardadinhas, e sempre bom vocês lembrarem que tem que tirarem do site do Planalto, tá bom? Primeiro, hoje a gente está, o decreto 355, que eu falei, 355 ainda está vigente. Eu não coloquei, porque a lei, ela supera o decreto. Então, você pode trabalhar apenas com o decreto 10.520 de 2022, quando ele for utilizado. Que nós vamos ver agora que o pregão presencial, ele é usado excepcionalmente. Porque o decreto 10.024 do ano passado, 2019, que esse mês agora, a sua vigência, né, que entrou em vigor mesmo, a sua eficácia, na verdade, entrou em eficácia agora, vai fazer um ano, ele torna o pregão eletrônico obrigatório. Então, assim, nós vamos usar praticamente o decreto 10.024. Aí você podia perguntar, professora, e a 8666, que é de 93, ela é obsoleta? Eu não vou usá-la mais? Muito pelo contrário. A 8666, ela é a Lei Geral de Licitações. Nela nós temos tudo aquilo que não tem nas outras leis, é ela que traz
todo o respaldo e complemento que falta nos decretos, ou na lei, que no caso é a Lei 10.520, ou o Decreto 10.024, tá? Por exemplo, os contratos administrativos, está previsto aonde? Na 8666, ok? Então, esse é o nosso ordenamento jurídico que fala do pregão. E eu trouxe, mas afinal, o que é um pregão? É um prego grande? Pregão, no português, é aquilo que é dito em alta voz, a gente apregoa, e veio com esse nome justamente por ter uma etapa de lances verbais dito em alta voz, tá? Então, pregão é uma modalidade, está aqui do lado para vocês, uma modalidade de licitação pública que visa agilidade, eficiência, justamente porque eu falei as características para vocês no início dessa aula. Ele é muito mais ágil, mais eficiente, não tem limite de valor. Olha lá, visa agilidade, eficiência, contrato e aquisição, essa é a característica. Para bens e de prestação de serviço, ambos considerados bens e serviços comuns. Professora, o que são bens e serviços comuns? Segura a pergunta que nós vamos ver. O julgamento das propostas antecede da habilitação. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai fazer a fase das propostas, fase de lance, e só vai abrir a documentação de quem? De quem for o melhor classificado. Ah, professora, mas eu abri a habilitação e ele tem problema nessa documentação. E agora? Abro do segundo, do terceiro, até encontrar um que seja habilitado e a proposta esteja de acordo com o edital. Mas é muito mais ágil do que eu analisar toda a documentação, mesmo daqueles que não vão ser contratados, tá? Admitindo que o licitante de melhor classificação renove suas propostas através de lances. Então, o pregão tem essa característica, ele é mais ágil, a inversão das fases, onde a proposta vem primeiro, que é a habilitação, e nós temos uma etapa chamada de lances, ok? Pregão eletrônico, esse é o pregão. E o pregão eletrônico ele tem mais umas características específicas, olha lá. Será realizado quando a disputa de fornecimento de bens ou serviços comuns também, tá? Ocorrer à distância e em sessão pública por meio do sistema do governo federal. Mas aqui no caso, a gente está falando mais porque a gente fala mais do governo federal, mas existem pregão eletrônico em âmbito municipal, distrital, estadual, onde se usa o quê? Plataformas digitais, ok? Disponível no endereço eletrônico. Esse aqui eu coloquei porque já está justamente no novo decreto 10.024 de 2019, que traz o site oficial dos órgãos federais, que obrigatoriamente tem que fazer a licitação de bens e serviços comuns na modalidade pregão eletrônico pela plataforma governamental federal. E qual é? Do comprasgovernamentais.gov.br, tá bom? Então, vamos lá, está previsto lá no artigo 5º. E olha que interessante o dado que a professora trouxe para vocês. O novo decreto pregão eletrônico traz esse dado. Olha a quantidade de compras. Em 2018, quanto que a administração pública comprou firmou contratos através de pregão eletrônico? 95% das licitações de bens e serviços comuns em nível federal foram realizadas através de pregão eletrônico. Você está vendo por que a professora na aula passada falou assim, vamos falar das modalidades previstas na Lei 8666. Vamos falar do pregão. Mas a gente vai ter que focar no pregão eletrônico, porque o pregão eletrônico, além de ter um decreto mais novo, a gente tem um projeto de lei na 8666. Aliás, um projeto de lei que vai revogar a 8666 e vai inovar já nos parâmetros do decreto do pregão eletrônico. Então, assim, tudo caminha para meios eletrônicos, até a nossa aula hoje é remota. Então, para a gente acompanhar esse movimento eletrônico, a gente presta atenção e foca aqui no pregão eletrônico, tudo bem? Então, vamos lá. Discricionária, aí eu já dei essa resposta. É discricionária a adoção do pregão? Olha o que a própria lei e o decreto trouxe para a gente. Na verdade, aqui eu trouxe o decreto, está lá no parágrafo 1º do artigo 1º do decreto 10.024 de 2019. Olha lá. A utilização da modalidade de pregão na sua forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações e pelos fundos especiais, ela é o quê?
obrigatória. Então, sempre que for bens e serviços comuns, a utilização do pregão na sua modalidade, na sua forma eletrônica é o quê? Obrigatório. Já as empresas públicas, sociedade de economia mista, que tem a sua própria lei, estatais, poderão adotar, no que couber, as disposições desse decreto, tá? Eletrônico. Não é obrigatório para as estatais. Aqui eu trouxe para vocês mais uma coisa, olha que mapinha, que legal, tá falando a inovação, né, a aplicabilidade aos entes subnacionais, sempre que tiver repasses, olha lá, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns pelos entes federados, com a utilização de recursos que são decorrentes da União Federal, tá? De transferências, repasses, convênios, contratos, a modalidade no pregão eletrônico também é obrigatória. Só não vai ser obrigatório nos casos em que a lei ou a regulamentação específica dispuser sobre modalidade de transferência, disciplina e outra forma de contratação. Tá aí para vocês. E aqui embaixo, olha, o professor trouxe muito figura nesses slides para vocês, espero que vocês gostem. Como eu disse na outra aula, tentando fazer com vocês essa memória fotográfica. Combinado? Olha lá. Obrigatório o uso do pregão eletrônico na aquisição de bens e contratação de serviços comuns, realizados pelos entes da federação com a utilização de recursos da União, oriundos de convênios e contratos de repasse. Combinado? Tô achando meio baixo aqui, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Para ver se fica melhor a nossa visão. Acho que sim, hein? Vamos ver? Quando devo usar o pregão presencial, então? Ah, professora, para que existe esse tanto de modalidade se eu vou usar só o pregão eletrônico? Porque o Brasil é enorme. O Brasil não tem as mesmas condições para todos, e para todas as prefeituras e todos os locais. Então, dessa forma, olha lá, será admitida excepcionalmente, mediante prévia justificativa, lembra do princípio da motivação? Está aqui. Da autoridade competente, a utilização na sua forma de pregão presencial, nas estações de que trata nas estações que trata-se do caput ou a adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique o quê? Comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da sua forma eletrônica. Mesmo que eu more em Brasília e queira fazer na forma presencial, eu vou ter que justificar a desvantagem para a administração de eu não fazer o pregão na sua forma eletrônica. Sendo que a vantagem do pregão na forma eletrônica é justamente a alta competitividade. Eu tenho competidores do Brasil todo, quiçá competidores internacionais, porque aqui no pregão eletrônico eu elimino os limites territoriais. Então, eu tenho uma maior competitividade, tenho maiores chances de ter o quê? Uma proposta realmente vantajosa para a administração. Salvo os lugares que eu não tenho internet ou coisas do tipo, fica fácil eu falar da inviabilidade técnica. Lembra que eu falei para vocês, gravem o que são bens e serviços comuns? Pois é, o que são bens e serviços comuns? Olha o que o decreto trouxe para a gente. Vocês perceberam que a professora vai fundamentar muita coisa na lei, e é assim que eu gosto de dar aula. Por quê? Porque se você estuda na lei, não tem como você errar. A gente interpreta de acordo com a lei, mas é a lei que fundamenta essa nossa interpretação. Bens e serviços comuns são aqueles que eu consigo descrever de forma objetiva, cujos padrões, desempenho, qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações reconhecidas, usuais no mercado. Lembra no exemplo que eu dei acima do refrigerante sabor cola? Esse refrigerante sabor cola é justamente para isso. Eu consigo fazer uma definição para contratar um refrigerante sabor cola? Provavelmente sim. Para contratar material de escritório, para fazer contratação de material para construção, a contratação de serviços comuns, por exemplo, de ar-condicionado, de elevador, limpeza, vigilância. Então, são vários serviços que eu consigo fazer essa definição de forma o quê? Com padrões de qualidade, desempenho, com especificações reconhecidas e usuais no mercado, ok? Ah, professora, mas espera aí, eu posso fazer pregão para engenharia? Engenharia é um serviço comum?
Olha lá o que o pregão trouxe para a gente. Antigamente, isso era uma dúvida corriqueira quando se falava em bens e serviços comuns, se a engenharia era ou não passível de se fazer através de pregão eletrônico. E esse novo decreto justamente trouxe já tirando essa parte obscura desse decreto. Olha lá. Serviço comum de engenharia. Existe? Existe. Então, o que é um serviço comum de engenharia? É uma atividade ou um conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de engenheiro devidamente habilitado, né? E cujos padrões de desempenho e qualidade também podem ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais no mercado. Seriam, então, serviços comuns, com menos habilidades técnicas. Então, é qualquer serviço de engenharia? Não. São aqueles que não envolvam o quê? Habilidades robustas, de natureza técnica, que possam ser feitos através de especificações objetivamente. Ah, professora, quer dizer que eu posso fazer tudo por pregão? Pregão tem limite de valor? Olha, calma, nem tudo se faz pelo pregão. Objeto do pregão existem vedações. Olha o que o artigo 4º do decreto trouxe para a gente como vedações. Contratações de obras. Se eu falar que essa obra não é um serviço comum de engenharia, eu posso fazer a contratação por pregão eletrônico? Não. Aí eu vou ver qual o valor da obra e vou fazer através de qual modalidade? Tomada de preço ou concorrência. Locações imobiliárias e alienações. Aí eu vou utilizar quais as modalidades? Lá da 8666. Então, professora, você acha que isso vai cair na prova? Sim ou com certeza? Sim, ou com certeza. Bens e serviços especiais. O que eu não posso fazer, então, através de pregão eletrônico? A contratação de bens e serviços especiais. E aqui, incluídos os serviços de engenharia, enquadrados no disposto no inciso 3º do artigo 3º aqui, tá? Bens e serviços especiais são bens que, por sua própria heterogeneidade ou complexidade técnica, é que eu falei, é robusto, né? Tem muita complexidade, não podem ser considerados comuns. Então, aqui nesse caso, qualquer bem ou serviço, que seja até um software, elaboração de um software que eu não consiga fazer pela própria complexidade técnica dele, eu justificando essa complexidade técnica, essa singularidade do serviço que vai ser feito, que eu não consigo contratar por concurso, né, que seria um serviço técnico, eu posso contratar. Aliás, eu não. Perdão. Se pela própria singularidade técnica dele, eu vou contratar por concurso, eu não vou contratar por pregão. Agora, se ele for muito singular, aí sim vou fazer contratação direta. A professora deu uma viajada aqui. Desculpa. Olha o que eu trouxe aqui para vocês, mais uma figurinha. Serviço comum, olha lá, ó. Tá vendo um monte de caixa? Tranquilo. Aquele cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser o quê? Objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado. Então, tranquilo. Serviços especiais, você está vendo que ali ele está destacado ali na figura? Lembra que a memória é fotográfica. Aqueles que, por sua alta heterogeneidade, especificidades, complexidades técnicas, não possam ser descritos de forma objetiva. Por lógico, não tem como eu contratar ele por pregão, porque não é um bem, serviço comum. E dessa forma, a classificação ela é imprescindível. Esse não prescinde é uma sacanagem, quer dizer que é imprescindível para o exame predominantemente fático e de natureza técnica, para saber se é ou não um serviço passível de fazer através de pregão eletrônico. Pregão como forma de evitar restrições decorrentes do parcelamento indevido. Lembra que nós falamos que muitas vezes eu posso diminuir o valor para poder fazer a contratação direta através de pequeno valor, ou diminuo a quantidade do objeto para poder enquadrar cada parcela dentro do convite, que aí eu posso fazer com chave e contratar com a empresa que eu quero, convidando as empresas para cada parcela de obra, por exemplo. Como o pregão independe de valor, olha que bacana. Não depende do valor de contrato. Eu posso fazer pregão para 100 mil, 1 milhão, 5 milhões, 330 bilhões, tanto faz. O que importa é o bem e serviços
licitado seja de natureza comum, independentemente do preço. Isso evita o quê? Um parcelamento indevido da licitação pública, uma das questões mais delicadas que nós já vimos na 8666, tá bom? Etapas. Da mesma forma que nós vimos lá na 8666, no pregão nós também temos etapas para para o seu planejamento e a sua execução, ok? Primeira coisa, o próprio decreto 10.024, no seu artigo 6º, traz essas etapas. Primeiro, existe uma. Agora sim, aqui no próprio decreto, já visando essa administração mais de gestão, né? A gente tem que fazer gestão eficiente, nós temos etapa de planejamento. E a gente vai ver que alguns documentos são feitos de uma forma a planejar exatamente e ver quais as falhas já foram cometidas em contratações pretéritas, para que nessas contratações futuras esses erros não sejam perpetuados. Então, nós temos planejamento da contratação, depois começa a fase externa, publicação do edital, depois nós temos apresentação de propostas e os documentos da habilitação. Esses documentos são complementares, porque nós vamos ver que existe um credenciamento prévio pelo SICAF, abertura da sessão pública e envio de lances, então a gente abre a sessão e inicia os lances, aqui como é um decreto eletrônico, os lances é na forma virtual, a gente vai ver depois como é que funciona no presencial. Existe a fase de julgamento, dependendo da forma que foi escolhida esse julgamento. A fase de habilitação, que vai verificar esses documentos que foram mandados. Tem a fase de recurso, que aqui é só ao final, nós não temos 2 recursos, o recurso não tem efeito suspensivo. Fase de adjudicação e a homologação. Lá na 8666, nós temos a homologação primeiro e a adjudicação depois. Aqui nós temos essa inversão também, ok? Olha que gracinha. Eu vou ficar em cima? Não, eu vou abaixar. Vou ficar embaixo. Olha lá. A fase interna. Nós temos o quê? Estudo técnico preliminar. É o ETP que a gente chama, tá? Então, esse estudo técnico preliminar é justamente esse estudo de impacto ambiental, estudo dos contratos anteriores, de quanto foi, de como foi a demanda, se ele já está de acordo dentro com plano diretor do próprio órgão. É bem bacana esse estudo técnico na preliminar. É ele que vai dar embasamento para fazer o quê? O termo de referência. Professora, termo de referência? Que é isso? Nunca ouvi falar. Ele vem anexo, tá? O termo de referência, obrigatoriamente, ele vem anexo ao nosso edital. O termo de referência é o projeto básico da 8666. É nesse termo de referência que nós temos o quê? Descrição do objeto, forma de entrega do objeto, tá? Então, nós temos o que está sendo contratado, em que termos está sendo contratado, qual a documentação que exige, pontuação, tudo isso vem no termo de referência. Também tem aqui planilha, estimativa de despesas. Lembra que eu falei para vocês que existe esse curso de formação de preço em planilha para licitação? Depois me dá um feedback se alguém de vocês já procurou e se já está fazendo. Previsão de recursos orçamentários, tá? Essa aqui é a mesma coisa da 8666. É aquela, eu preciso pedir, eu faço a requisição, faço o estudo, elaboro o projeto básico, o executivo, no caso aqui é o termo de referência, faço uma planilha, depois vejo se eu tenho orçamento, depois faço o quê? O edital e os anexos, aqui até mesmo o contrato. Vou subir um pouquinho aqui, para a gente ver o que está embaixo. Faço a designação do pregoeiro, equipe de apoio, tem que ter autorização da autoridade competente e também tem que ter um parecer jurídico autorizando a abertura do processo licitatório. Aqui nas etapas do planejamento, eu coloquei mais uma figura para vocês verem. Olha lá, eu tenho o requisitante, né? Ele faz o estudo técnico preliminar, elabora o termo de referência. A autoridade tem que aprovar o estudo técnico preliminar e aprova o termo de referência. A equipe, né, elabora o edital. A equipe aqui tá PC, mas é a equipe de apoio,
lá, a comissão, né? Elabora o edital e faz os requisitos da contratação e sanções. E a autoridade também, que assina a autoridade competente, designa o pregoeiro e a equipe de apoio, que vai comandar aquele pregão ou todos os pregões por um determinado tempo, por tempo indeterminado. Olha aqui, estudo técnico preliminar. É um documento constitutivo da primeira etapa no planejamento da contratação. Caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser desenvolvido, e que na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência. Esse estudo técnico preliminar, ele vem tendo respaldo, na verdade, determinação mesmo antes do decreto, pela Instrução Normativa número 5 do Tribunal de Contas da União, depois pela Instrução Normativa 1 de 2019 e agora pela Instrução Normativa 01, tá? Então, e hoje vem como determinação do próprio decreto do pregão eletrônico. Eu te falei para vocês que nós temos que ter orçamento. O próprio decreto trouxe uma inovação no seu artigo 15, falando sobre o orçamento, tá? Olha lá. O valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente, eu posso colocar o valor máximo? É bom porque eu não corro risco de ter valores acima do preço estimado e por isso ter uma licitação que fracassada, né? Mas eu posso não colocar? Posso. Olha lá. Se não constar expressamente no edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusivamente e permanentemente aos órgãos de controle interno. Ok? Então, ele fica sigiloso, mas ele vai ser sigiloso para sempre. E o princípio da publicidade? Calma aí. Para fins do que está aí no caput, esse orçamento sigiloso, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público, ou seja, ele vai ser sigiloso na fase interna. Olha lá. Apenas imediatamente quando acabar a fase de lances. Então, quando que o orçamento máximo vai ficar público? Quando acabar a fase de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração da proposta. Então, olha aqui. Se não contar, eu vou subir aqui para a gente ver o quadrinho. Prática tal. Se não constar no edital, o valor máximo aceitável possui caráter sigiloso, sendo divulgado imediatamente após a etapa de lances. Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, que é o que está no parágrafo 3º, o valor estimado, ou valor máximo aceitável, ou valor de referência para aquisição do desconto constarão obrigatoriamente no instrumento convocatório. Nós vamos ver mais embaixo que o decreto do pregão eletrônico trouxe duas formas de julgamento da melhor proposta. Trouxe a forma menor preço e maior desconto. Se eu vou julgar as propostas com maior desconto, como que eu vou fazer orçamento sigiloso? Impossível. Então, lê comigo o parágrafo 3º e entenda. Nas hipóteses que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, se eu tenho que elaborar minha proposta com maior desconto, eu tenho que saber em cima de que eu vou dar desconto. O valor estimado, o valor máximo aceitável, ou valor de referência, por exemplo, eu vou dar desconto em cima de peças automotivas. Para aplicação de desconto, tem que constar obrigatoriamente no instrumento convocatório. Por exemplo, eu vou dar desconto em cima da peça que eu fabrico. Enfim, eu preciso de um valor referência, um valor máximo, um valor aceitável. Então, quando a administração adotar o tipo maior desconto, obrigatoriamente eu tenho que colocar. Não existe orçamento sigiloso para esse tipo. Vocês estão entendendo? Tô séria hoje, né? Segura, meninos, que o negócio tá feio. Designação do pregoeiro e equipe de apoio. Olha lá. A autoridade máxima, que vai fazer essa designação para desempenho das funções, observados os quesitos. O pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação. Beleza. Os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes do cargo efetivo. Membros da equipe de apoio, quer dizer que o pregoeiro tem que ser quem? Tem que ser de cargo efetivo, tá? Porque os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente
pertencentes aos quadros permanentes, sendo que o pregoeiro não está aqui. Então, o pregoeiro obrigatoriamente vai ser do quadro permanente. É um ato formal, é a última etapa da fase do planejamento, tá bom? Olha, eu trouxe aqui como complementar a informação a designação da equipe de pregão, né, da equipe do pregoeiro, da equipe de apoio. Pode ocorrer para uma licitação específica ou para um período determinado, por exemplo, 4 anos, admitindo-se recondução. Então, antigamente, a equipe podia ficar no máximo 1 ano, não podendo ser reconduzida em sua totalidade. O decreto já trouxe essa opção. Se eu vou ser gestor por 4 anos, para que todo ano eu vou ter que ficar renovando isso e gastando dinheiro com publicações? Então, eu posso fazer durante a minha gestão por um período só. A minha equipe vai trabalhar comigo. Trouxe essa inovação bacana, que é a ideia que a própria lei agora traz, que o Tribunal de Contas vai ter que fiscalizar e a administração pública vai ter que colocar dentro dos seus planos de capacitação anual fundos para estabelecer o que? Planos de capacitação para o pregoeiro e os membros da equipe de apoio. E qualquer outros encarregados da equipe do processo citatório, justamente para garantir que seja implementada essa base de gestão de competências. Quanto mais capacitado, né, a gente vai ter melhores compras e maior eficiência. Então, eu coloquei isso para vocês saberem que o decreto mesmo trouxe essa inovação. Agora, não é uma possibilidade, é uma obrigação da administração. Queridos, agora a fase externa. A fase externa que nós vimos no outro edital começa com a publicação do edital, ok? Aí depois nós vamos ter habilitação? Não. No pregão nós temos o quê? Inversão de fase. Olha lá. Nós temos as propostas, depois a gente vê a documentação. A gente vai ter depois uma elaboração de ata com licitantes participantes, propostas, avisos, esclarecimentos, e aqui tudo, tá? Ato de homologação, publicação. Isso aqui é só um resuminho. Prazo para publicação do edital. Qual que é o prazo mínimo de publicação do edital? Tanto na 10.520 como no decreto 10.024, o prazo mínimo é de 8 dias úteis entre a publicação e a apresentação da proposta, ok? E eu trouxe aqui o fim da exigência da publicação em jornal. Eu falei na aula passada, mas olha que legal. Fim da exigência da publicação em jornal. Em decorrência da medida provisória 896, não há mais previsão legal para a publicação de avisos em jornais de grande circulação. Antigamente, dependendo do valor, publicava em jornal local, se o valor fosse mais alto, era local, regional, fora oficial. Então, agora a gente não está publicando, fica no site, onde está realizando, e no Diário Oficial. Pedido de esclarecimento. Aqui, tanto na 10.520, pedido de esclarecimento e impugnação é o mesmo prazo, então deixei apenas o decreto, os artigos do decreto do pregão eletrônico, que é, por fim, o que a gente acaba usando. Olha que bacana. Qualquer pessoa, isso é uma inovação boa, qualquer pessoa, licitante ou não, pode entrar com pedido de esclarecimento ou impugnar termos do edital. Qual que é o prazo para fazer isso? Aqui já é uma inovação, ok? No 10.500, na lei 10.520, são 3 dias. Lá não fala dias úteis, perdão. Agora, aqui no pregão eletrônico, fala 3 dias úteis anteriores à data fixada para o quê? Para ocorrer o dia da sessão pública. Parágrafo 1º. A impugnação não possui efeito suspensivo. Cabe ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, quem fez a elaboração do edital, que é quem tem maior conhecimento, né, dos termos que estão ali escritos, no prazo de 2 dias úteis, contado do recebimento da impugnação, dar a resposta. Olha lá, 2 dias úteis é o prazo limite para o pregoeiro responder os pedidos de esclarecimento e decidir sobre a impugnação do edital. Dá uma olhada, deixa eu ver se eu consigo aqui, nesse quadrinho aqui que tem esse resumo aí falando para vocês, ok? Acolhida a impugnação contra o edital, será definido o quê? Definida e publicada uma nova data para a realização do certame. Porque se foi acolhida, provavelmente vai mudar algum termo do edital. Eu vou republicar o edital,
ok? Olha aqui, impugnação do edital. Não, a impugnação a priori não possui o quê? Efeito suspensivo. Mas a comissão pode dar efeito suspensivo? Pode. Se der, olha lá, deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo. Talvez ele vai ter que fazer um estudo técnico, fazer uma diligência sobre aquilo que foi levantado, então ele pode dar efeito suspensivo, tá? Olha lá, o pregoeiro possui poder de requisição de subsídios formais, podendo fazer diligências, tá? Para poder embasar sua decisão do recurso. Modificação do edital. Se eu tiver alterações no edital, seja pelo princípio da autotutela, seja motivado por um pedido de esclarecimento ou impugnação, e essas alterações interferirem na formulação das propostas, o que ocorre? Eu tenho que fazer a reabertura do prazo. Se eu tenho no mínimo 8 dias úteis e eu fiz as alterações no 6º dia útil, eu vou republicar o edital e abrir novamente 8 dias úteis, tá bom? Olha lá, serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação, utilizados para a divulgação do texto original, e o prazo inicial estabelecido será o quê? Reaberto, tá? Exceto se não tiver, se for apenas um erro formal e não fazer nenhuma alteração na formulação das propostas. Vamos falar agora, lembra aquele momento que você vai descansar, que eu falei? Não é agora não, segura mais um pouquinho que a gente vai falar da fase externa do pregão presencial. Você vai descansar quando eu for falar da fase externa do pregão eletrônico. Até agora a gente só falou o quê? A gente só falou do que é o pregão, das características do pregão, né? Que ele não tem limite de valor, o que é bem serviço comum, quais são as leis que disciplinam o pregão. Falamos do prazo de impugnação, de esclarecimento, de publicação do edital, mas agora, efetivamente, é que nós vamos falar o que é pregão presencial. Primeiro, pregão presencial. A sessão em que se realiza o julgamento do pregão é pública, tá? Se for no pregão presencial, vai ter dia e horário marcado, em qual sala que ela vai ser realizada. Olha lá, data, horário marcado, os participantes têm que se identificar, os seus representantes comprovar, através de procuração, que eles têm poderes específicos para estarem ali participando. Tem que ter, então, esses poderes específicos, né, para poder participar através da procuração pública. E para poder também, na procuração tem que ter, que ele está ali para participar daquele certame, para poder para apresentar a proposta, e na procuração tem que estar autorizado que ele tem autorização para fazer lances verbais, tá? Essa comprovação é denominada credenciamento. Existe, infelizmente, nós não vamos simular esse pregão presencial, como eu faço com meus alunos comumente, né? Nas aulas presenciais, mas existem, os alunos normalmente levam os envelopes, né, envelope de proposta, envelope de habilitação e documentações fora do envelope, que tem que ser apresentadas, tá, em momento oportuno. Esse momento oportuno, que apresenta a sua documentação, que obrigatoriamente vem fora do envelope, é chamada de fase de credenciamento. Essa comprovação, tá, lá denominada credenciamento, deve ser levada à apresentação do contrato social, falando quem que é o proprietário da empresa, quem é a empresa, tá? É o contrato que fala que a empresa existe, vai mostrar a procuração que autoriza aquele preposto estar ali falando pela empresa, ou vai demonstrar que aquela pessoa que está lá é um dos sócios ou sócio administrador da empresa. Olha lá, procuração. Documento constitutivo. Então, esses documentos obrigatoriamente vêm fora do documento na fase de credenciamento, tá? Que vem antes das outras fases, da fase da proposta e depois da habilitação. Em seguida, depois dessa fase do credenciamento, que os licitantes foram credenciados, podem participar, levar a documentação que é da empresa e da procuração. Em seguida, os licitantes devem entregar ao pregoeiro 2 envelopes separados, um contendo a proposta e o outro contendo a documentação.
O licitante deve declarar também que tem todo, que está ciente, isso é uma declaração que vem com o anexo do edital, que está ciente de tudo aquilo que está escrito lá no edital. O envelope com a proposta, o licitante deve indicar o quê? Lembra que eu falei para vocês? Lá no papel, ele escreve o objeto, de acordo com as características do que está previsto no edital, para ver se ele atende os requisitos que foram exigidos. Se eu estou pedindo uma janela, o tamanho da janela. Se eu estou pedindo uma janela de 2 metros, eu erro o metro e coloco 2 centímetros, proposta não atende os requisitos do edital, tá? Então, eu coloco a descrição do objeto, a marca daquilo que está sendo ofertado, o valor daquilo que está sendo ofertado. Então, o pregoeiro, posso analisar, o pregoeiro vai fazer, abre as propostas, vai analisar se o valor, se eu coloquei valor máximo no edital, vai olhar se o valor está dentro daquele máximo que eu coloquei no edital, se eu não coloquei, eu não posso cobrar, e se está dentro da descrição do objeto que eu também coloquei. Olha lá, analisa a conformidade com os requisitos do edital. Se a proposta não atende o edital, ele é o quê? Desclassificado. Ele, ok? Vai embora. Pega os envelopes dele e vai embora. Eu já tive aluno que perdeu ponto porque fez a descrição do objeto errado, ele é desabilitado. Outra coisa que a gente não vai falar, mas como a gente trabalha em pregão, a gente pode trabalhar pregão para vários lotes. Uma empresa pode trabalhar, oferecer valor, proposta apenas para um lote. Participar apenas, por exemplo, eu vou oferecer apenas para papel, apenas para uma coisa, não precisa participar do pregão de todos os itens que estão sendo licitados, tá? Julgamento da proposta. Uma das notas típicas do pregão é a inversão das fases, que nós já falamos, tais quais tradicionalmente são dispostas na 8666. Isso acontece, primeiro julgamento da proposta, para depois a gente analisar o quê? A documentação daquele que for melhor classificado. Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro passo, ordene-se a proposta de acordo com o preço. Aí a gente coloca aqui no pregão presencial é apenas tipo menor preço. Então, eu vou começar do menor preço para o maior preço. Segundo passo, o autor da proposta de menor preço e todos os demais. Aqui a pergunta é, quem participa? Primeiro eu ordeno as propostas, depois vem a fase de lances. Quem participa da fase de lance? É todo mundo que entregou a proposta? Não, não é todo mundo, não. Quem participa da fase de lance? Olha lá. O autor da proposta de menor preço e todos os demais que estiverem com os valores em até 10% da melhor proposta ofertada. Passa, tá? Professora, que legal. Eu acho que eu entendi. A senhora vai dar exemplo? Se não houver, professora, se, por exemplo, se eu tiver uma proposta de R$ 100, a outra é 200, a outra é 300, 400, como é que eu faço? Eu não tenho uma de 105, 108 e 110, que seria, né, 10%, seria esses 10%. Olha lá, se não houver outras duas propostas, que eu preciso de no mínimo 3, tá? Duas propostas não superiores a 10% do valor da melhor proposta, convoque-se à próxima fase, de qualquer modo, os autores de quê? Da de 200, da de 300, seria, né, valores. As outras duas, os autores da segunda e da terceira melhores propostas, independentemente do valor delas, para efeito de que tenhamos, no mínimo, 3 licitantes para oferecerem lances verbais, ok? Aqui, a professora trouxe uma simulação, mas como está salvo em PDF, não vai dar para a gente fazer como se eu estivesse lançando. Mas vamos lá, vamos ver se assim eu vou mostrando aos pouquinhos. Preço unitário. Eu coloquei lá no edital que eu estou licitando caneta, e a caneta, as características é tal, não quis colocar característica. O valor máximo da caneta é 70 centavos que está sendo licitado. Aí nós abrimos os envelopes. As propostas das empresas foram: a empresa A ofereceu 50 centavos, a empresa B 55, empresa C 71, empresa D 70, aliás, empresa D 30, empresa E 45 e empresa F 52. Aí vocês podiam perguntar, professora, eu abri, e agora, o que eu faço?
Eu vou ordenar as propostas. Olha lá. Agora é o momento de apreciar as propostas e ordenar quem vai participar da etapa de lances. Participará o autor da proposta de menor preço e todas que tiverem até 10% aquela que foi ofertada. Caso não seja possível, participará as 3 melhores. Vamos ver? Olha aqui. Então vamos lá. Ordem. Quem ficou em primeiro? A letra D. Vou ter que me subir um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou me diminuir só um pouquinho. Só um minuto. Vou ficar pequenininha aqui, tá? Olha lá. 50, 55, olha lá. Vamos descer aqui pra gente ver. Só um minuto. Então, a primeira ficou a letra D, a segunda ficou a letra E, a terceira a letra a quarta a letra F, a quinta a letra D, e seria a sexta, a letra C foi desclassificada, porque o valor máximo era 71 e ela ofereceu 71. O valor máximo era 70, ela ofereceu 71. Então, ela está acima do valor máximo colocado. Então, quem participa da fase de lance? Apenas as 3 melhores, olha lá. Porque, olha lá, a empresa A, D e E, porque o menor valor é de 30, ou seja, 10% é 0,033 centavos, né, que é igual, seria que 30 centavos mais 3, 0,33. Logo, não temos empresas nesse intervalo. A melhor empresa é 30. Olha aqui para vocês, ó, lá na letra D. Cadê vocês? Olha lá na letra D. É 30. Nós temos uma empresa 31, 32, 33? Não. Então participa a empresa que tem um valor de 33, a segunda melhor colocada, que está fora de 10%, mas que é 45%, e a terceira melhor colocada, que também está fora do 10%, que é a letra A, tá? Logo, não temos empresas nesse intervalo, sendo selecionados 3 menores valores para participar da fase de lances. Simulação 2. Nós temos empresa A, empresa B, empresa C, D e E. Olha o que eu coloquei de valores aqui. Aqui, nós temos os mesmos, né? Não, aqui a gente tem. Aqui o menor valor é 50 centavos. A empresa A deu 50. A segunda, 52. A terceira, 53. A quarta, 55. A quinta, 56. A sexta, continua desclassificada. Aqui, o menor valor é de 50 centavos. O intervalo de 10% é 5 centavos para participarem da fase de lance. Então, quem participa da fase de lance? Todas as empresas que estejam nesse intervalo de 5%, que são 5 centavos. Então, todas as empresas que estejam no intervalo de 50 a 55 centavos. Quais são as empresas que estão entre 50 e 55? A empresa A, a empresa F, a empresa D e a empresa B. Ok? Fica de fora quem? A empresa E, que está a 56, e a empresa C, que está desclassificada. Agora eu vou me aumentar, se vocês não se importam. Quarto passo. Então, depois que eu faço isso, em seguida é oportunizado aos classificados ofertarem lances verbais e sucessivos, até que se alcance o menor preço. Classifiquei. Professor, por que eu tenho que classificar? Para ordenar os lances que nós vamos ver aqui embaixo. Para tanto, o pregoeiro deve convidar individualmente os licitantes classificados, um a um, tá? Para apresentarem lances verbais. O autor da proposta classificada começa-se por qual? Pela aquele de maior preço. Vamos ver? Não tá, tem outra ainda. Os lances verbais, além de sucessivos, devem ser apresentados sempre que em valores decrescentes.
Eu não posso apresentar um valor maior do que o que está lá. Eu fico com o meu valor ou cubro a oferta que já foi apresentada. O pregoeiro ele tem o poder de ordenar as propostas e colocar parâmetros. Imagine vocês que a gente está em escala de 10 mil. Nós temos o menor valor de 10 mil, depois nós temos 10.100, 10.200, e sei lá, 10.200, 10.500. O 10.500 fala, tem que cobrir 10.100, vai colocar 10.099,99. Se eu não colocar um parâmetro mínimo, ele pode baixar de 1 a 1 centavo, não ia acabar nunca. Então, eu posso colocar, se estiver longe do valor que eu tenho que contratar, eu posso colocar que tem que ser de 5 reais, de 10 em 10 reais, de 1.000 reais, justificando o orçamento, tá? A pesquisa de preço que consta no processo. A desistência em apresentar lance verbal, ou você não participou, né, da etapa de lance, não implica que você está desclassificado, porque você não participou da etapa de lance ou não fez lance verbais. Lembra lá daquela empresa dos 56 centavos? Quer dizer que você vai ser classificado com aquele valor, tá? Lance verbais na manutenção do último preço apresentado, para efeito de ordenação de proposta. Olha aqui o exemplo para vocês. Que dá para ficar aqui. Por exemplo, nós ficamos com a empresa A, F, D e B. Aí, inicialmente, em ordem decrescente, a empresa A ofertou 50 centavos, a empresa F 52, a empresa D 53, a empresa B 55. Quem começa a oferecer lance? A de maior valor. Qual que é a empresa de maior valor? A empresa B. A empresa B tem que ofertar o quê? Um valor menor do que já foi ofertado. Ela tem que cobrir a oferta da empresa A. Aí vai lá, empresa B. Você cobre a oferta da empresa A? Ela fala, cubro. Então, qual a sua oferta? 49 centavos na caneta. Ok, registrou. Aí vai para qual? Para outra que está maior agora. Qual que é a maior que está aí? A empresa D. Empresa D, você cobre a oferta da empresa B? Cubro. Ofereço 0,48 centavos. Ok. Empresa F. Empresa F, você cobre o valor oferecido pela empresa D? Ela fala, não, eu não quero oferecer lance. Ela pode? Pode. Ela vai ser desclassificada? Não. Ela vai ficar registrado com esse valor. Empresa A, você quer cobrir a oferta da empresa D? Sim, eu vim para ganhar. Ofereço 40 centavos. Aí eu volto lá na empresa D, que agora é originalmente com 49 centavos e a de maior valor. Empresa B, você cobre a oferta da empresa A? Não, eu parei no 49. Empresa D, você cobre? Não, eu parei no 48. Empresa D, você foi a empresa que ofereceu o menor valor, ou foi a vencedora na etapa de lances. Olha lá, ordena-se as propostas finais, então. Eu coloco na etapa de lance, a empresa A foi a vencedora, a empresa D, que parou, ficou em 48, a B em 49, a F em 52, a E, que nem participou, foi classificada para a etapa de lances. Ela está aqui, pelo menos, como classificada, porque o valor dela está abaixo do valor máximo, então ela pode ficar aqui. Aí a letra C, ela fica como desclassificada, porque o seu valor foi excessivo, acima do que foi estabelecido no edital. A gente tem que tomar cuidado, e a professora traz aqui um alerta, para preços que podem ser inexequíveis. No processo citatório, o pregoeiro está sempre motivando para ver quem dá menos. Empresa tal, você cobre, você pode melhorar ainda mais o seu valor, empresa. Então, o que acontece? Olha lá. O problema é que toda a sistemática do pregão é voltada para a redução dos preços mesmo, a ponto de torná-los inexequíveis. Então, o pregoeiro tem que tomar cuidado que ele tem um orçamento, a planilha de formação de preço. Naquele momento, ele pode até advertir os licitantes que, senhores licitantes, informa agora que os valores que estão sendo praticados estão abaixo
dos valores praticados no mercado ou dos valores que estão previstos para formação do preço do produto. No mais, quem analisa a inexequibilidade das propostas é o pregoeiro, que está fomentando. Então, ele tem que ter esse controle, sendo que a administração, se contratar com valor inexequível, a empresa não vai fornecer o serviço ou o produto, ela não vai conseguir. A habilitação vem depois, então, da etapa de lances. Eu vou abrir a documentação de todo mundo? Não. Vou abrir o quê? No primeiro momento, o pregoeiro abre apenas o envelope da proposta melhor colocada, tá? Se o licitante desatender as condições, o pregoeiro deve abrir o envelope do autor da proposta subsequente. Por isso que às vezes não compensa abaixar. Às vezes o que acontece? Eles colocam pessoas lá para abaixar muito o valor, para ver se as outras pessoas que são mais honestas conseguem abaixar também, mas às vezes aquela primeira pessoa está lá só para acabar com aquela licitação. Ela coloca o valor lá embaixo. E quando vai abrir o envelope de habilitação, ela está com problema, aí ela vai ser desabilitada. E se você seguir o ritmo dela, a sua empresa não vai conseguir fornecer. Entendeu? Então, se o licitante pegou e deve abrir o envelope do autor da proposta subsequente, então compensa você ir com o seu valor mínimo pronto, sabendo que você tem limites dentro daquilo que for orçado e ficar nele. Caso a primeira, segunda, terceira, você fique em terceiro, caso a primeira, segunda não consiga, ou na habilitação ou honrar seu compromisso, aí sim você vai ter oportunidade de fornecer para a administração. E assim vai oferecer sucessivamente até que apure alguém que atenda ao processo habilitatório. O que é pedido na habilitação? É aquilo que está previsto no artigo 28 ao artigo 31 da 8666, que são habilitação jurídica, qualificação técnica, econômica, que nós já vimos. Depois a gente vai rever um pouquinho aqui dentro do pregão eletrônico. O recurso só cabe na etapa final, tá? E o prazo para entrar com recurso são apenas 3 dias, ok? E já na etapa final, na própria sessão, ele vai ter que explicitar qual é a motivação para entrar com aquele recurso. Eu até alerto os alunos, se você não sabe quais os motivos, fala que feriu o princípio da legalidade, da eficiência, da moralidade, fala em princípios. Depois, quando você tiver os 3 dias para fazer o recurso, você consegue fundamentar na lei aonde realmente teve ou não a violação de algum desses princípios que você colocou lá na sessão. Olha lá. Estabelece que o licitante interessado em interpor recurso deve manifestar a intenção de fazê-lo já no final da sessão, tendo inclusive neste momento inclinar quais os motivos que inspiraram a você a querer interpor recurso. Caso você vá interpor recurso, vai fazer o registro na ata da sua intenção de repor e quais os motivos, né, que você declarou. Você tem um prazo de 3 dias para juntar o recurso e depois será dado mais 3 dias aos demais licitantes para impugnarem os termos do seu recurso, dando vistas, né, acesso a qualquer documento que os demais licitantes necessitem. A adjudicação é feita antes, tá? A falta de recurso ou depois de decididos os recursos é feita a adjudicação do objeto, que é a entrega do objeto, é a declaração de vencedor, né, ao vencedor. Você tem que lembrar que a adjudicação é obrigatória, eu vou declarar a quem vai ser entregue o objeto, mas a contratação não. Eu só posso contratar com aquele, mas não necessariamente eu sou obrigada a firmar o contrato. Isso eu já falei, e depois é feita a homologação. Após a adjudicação, passa-se a homologação. Nela, a autoridade competente aprecia o quê? Se todo o processo está de acordo com os atos, está válido de acordo com a lei, os atos praticados pelo pregoeiro, faz um juízo de valor de todo o processo feito até seu fim, ok? Para que seja realmente firmada a contratação. Agora é aquele momento que eu falei para vocês. Pausa, dá uma descansada, tá? E vai beber uma aguinha. Porque agora a gente vai falar que é a hora que o bicho pega. Efetivamente, nós vamos falar do pregão eletrônico. E aqui tem várias novidades.
Oi, vocês pausaram? Eu pausei e voltei também, porque senão fica grande, né, a aula. Vamos lá? Fase externa do pregão eletrônico. Segurem-se na cadeira, porque agora o bicho pega. Muitos detalhes, tá bom? Muitos detalhes. Vamos lá? Apresentação da proposta e dos documentos da habilitação. Primeira coisa, que aqui eu nem sei se está como primeiro, mas vamos lá. Artigo 26, aqui tudo que eu falar agora vai estar dentro do decreto 10.024 do ano passado, 2019. Como é que funciona? A gente sabe que a fase externa começa com a publicação do edital. Aqui no pregão, 8 dias úteis no mínimo. Então, após a divulgação do edital no sítio eletrônico e no Diário Oficial, os licitantes vão encaminhar as propostas. Mas encaminha por onde, professora? Não é envelope, aqui não vai ser envelope mais. Encaminharão por meio do sistema, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos da habilitação exigidos no edital. O edital pode exigir documentos complementares. Por que acontece? Aqui no nosso pregão presencial, eletrônico, normalmente a gente faz a habilitação prévia. Esse credenciamento que nós falamos lá no pregão presencial, ele é feito no SICAF, que nós vamos ver, no sistema governamental, com toda aquela documentação prevista do artigo 28 a 31 da 8666. Mas agora ele pode pedir essa documentação também que você encaminhe junto com a proposta, de acordo com o que tiver estabelecido no edital. Proposta com descrição do objeto ofertado e o preço, que eu tinha explicado para vocês. Você preenche isso, olha lá. Que eu coloquei, achei bacana demais, coloquei a figura aqui no computador. Até quando eu vou mandar essa proposta? Cuidado que eu já tive alunos que erraram isso. Você pode mandar uma vez, duas vezes, três vezes a proposta, alterar essa documentação. É válida sempre a última proposta enviada e a documentação enviada. Só que você tem um limite para envio. Você pode fazer isso até a data e o horário para a abertura da sessão pública. Se o pregão vai ser às 9 horas da manhã do dia X, você pode fazer o envio da proposta e da documentação até às 8h59. Às 9 horas, você já não envia mais. Então, enquanto nos outros você vai chegar com a documentação e vai começar após as 9, o horário marcado, aqui você tem que enviar antes. No horário você já não envia, ok? A etapa que trata o CAPT será encerrada com a abertura da sessão pública, ou seja, o envio das propostas e a habilitação, que você pode complementar, ela é encerrada com a abertura da sessão. Tá aqui a figurinha para vocês verem que é tudo pelo computador. Eu falei para vocês que a gente tem o SICAF, professora SICAF, que nome estranho, vamos lá? Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores no âmbito federal. Ele é operado de forma online, tem por objetivo o quê? Fazer um cadastro e habilitar pessoas físicas ou jurídicas interessadas em participar de licitações com os órgãos da União e demais unidades a eles aderidas. É um sistema de cadastro de fornecedores, cadastro único de fornecedores, tá bom? Olha aqui que eu trouxe aqui ao lado. Nós temos hoje, então, habilitação mais proposta, que pode ser encaminhada juntas na forma eletrônica de acordo com o critério do edital. Olha lá, documentos de habilitação encaminhados via sistema, concomitantemente com a proposta após a divulgação do edital. Documento que já constem no SICAF, tá vendo que eu trouxe aqui ao lado que é SICAF? Não precisam ser apresentados, vai depender daquilo que está no edital. Geralmente, a documentação toda que você tem está pronta lá no SICAF, aquela do artigo 28 ao artigo 31. Tá? Que é habilitação jurídica, enfim, o que você vai ter que mandar talvez seja habilitação técnica específica ou uma certidão que precisa ser atualizada, tá? Mas aqueles que tiverem no SICAF, você não precisa reenviar novamente. O SICAF normalmente tem validade de 1 ano, então você não precisa renovar a documentação que está lá durante 1 ano e pode participar de quantos pregões eletrônicos forem possíveis naquele ano e você tiver interesse. Isso vem, você poder já enviar toda essa documentação junto com a proposta, veio com esse novo decreto, justamente para diminuir, né,
a omissão ou demora no envio de documentos que tinha depois. Conlui por habilitação forçada. Fala assim, eu vou participar, mas eu quero só diminuir os valores para participar e depois eu não envio esse documento. Agora não. Você já tem que estar com a habilitação redonda. No SICAF, toda a habilitação da proposta para depois participar da etapa de lance. Foi muito bacana essa inovação, tá? A professora ficou bem satisfeita. No SICAF, o que você faz? Né? No registro cadastral deverá conter as informações dos interessados referente à habilitação, exclusivamente, nada além do que exclusivo. Não tem discricionariedade para a administração. Aquilo que está previsto até mesmo no decreto, artigo 40. Olha lá, habilitação jurídica, qualificação técnica, econômica financeira, regularidade fiscal, trabalhista, regularidade perante as fazendas públicas estaduais, distritais, municipais, e quando necessário, né? E aquele que do artigo 7º da Constituição, que não tem menor, tá? Então, esse aqui já trouxe, o decreto já trouxe, você não precisa nem ir lá na 8666, já está lá no rol. Quem são os participantes do pregão eletrônico? A autoridade competente, o pregoeiro, que é quem coordena. A autoridade competente é quem autoriza, quem assina o contrato, quem vai decidir o recurso quando o pregoeiro manter a sua decisão. Vai ser o pregoeiro que vai conduzir o certame, determinar os termos que vai ser conduzido e vai decidir o recurso. E quando ele manter, ele tem que encaminhar para a autoridade competente, membros da equipe de apoio que vai auxiliar de várias maneiras o pregoeiro. Os licitantes são aqueles que estão credenciados no SICAF e que vão mandar proposta para participar do pregão eletrônico, tá? Todos esses têm que estar devidamente, autoridade competente, equipe de apoio, pregoeiro e licitante, têm que estar o quê? Previamente credenciados perante o provedor de sistema eletrônico. Esse credenciamento, tá, é feito e através desse credenciamento dá-se o quê? Uma chave de acesso, uma chave de identificação e de senha. É através desse login e senha que o licitante vai entrar no seu login, baixar o edital, poder preencher a proposta, enviar a proposta, mandar documentos. É através dele que você vai ter chave de acesso como pregoeiro daquele órgão. É através dele que a autoridade competente vai ter acesso para poder assinar, a equipe de apoio. Então, todos os participantes têm que ter uma chave de acesso com senha, são responsáveis por tudo que acontece nessa chave de acesso e senha, e tem que estar previamente credenciado, tá? Dentro desse sítio eletrônico que vai ocorrer. Então, essa chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando for cancelado por solicitação do credenciamento. A perda ou a senha tem que ser informada, isso é por óbvio. Abertura da sessão pública. Olha que gracinha de imagem. Olha lá. Que gracinha. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública da internet será aberta pelo pregoeiro, que é quem conduz a sessão, com a utilização da sua chave de acesso e senha. Os citantes poderão participar da sessão pública na internet mediante a utilização do quê? Da chave e senha, porque ele já está previamente credenciado. O sistema disponibilizará em campo próprio local para troca de mensagem entre o pregoeiro e o licitante, se for necessário. Ok? Felizmente não temos um tutorial, um vídeo para poder ver, mas acho que vai dar para o gasto essa aula de hoje. Conformidade das propostas. Primeira coisa, o pregoeiro vai ver o quê? Se as propostas que foram apresentadas, né, antes do início, lembra? Que a proposta tem que ser enviada antes do horário da abertura da sessão. Ele vai ver se as propostas apresentadas e vai desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Se ele colocou o valor máximo e ela não preencheu, desclassificada. Se ele não atende o objeto, desclassificada. Enfim, critérios estabelecidos. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema.
acompanhada em tempo real por todos os participantes. Então, ele vai explicar qual proposta que não vai participar e todos os licitantes irão ver o porquê, já que ele vai motivar a sua desclassificação. Ele vai fazer o que depois? Ordenar as propostas. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro, aquelas que poderão participar do processo licitatório. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro vai participar da etapa de lance. Professor, isso quer dizer que todo mundo vai participar da etapa de lance? Calma. O pregoeiro dá início à fase competitiva. O licitante poderá encaminhar lance exclusivamente por onde? Por meio eletrônico. Não vai ter como gritar. Vai gritar para quem? Então tem que ser pela internet. Será imediatamente informado do recebimento do lance que ele enviará. É aquilo assim, você enviou a valor 100, confirma, ok? Poderá oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da sessão pública e as regras. Por exemplo, você poderá oferecer vários lances, sempre menor que o seu, tá? Mas de acordo com as regras que a gente vai ver aqui embaixo. E somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto, já que aqui, sim, no pregão eletrônico nós temos menor preço e nós temos maior desconto, ou maior percentual de desconto no último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. Observado quando houver o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre lances. Porque o pregoeiro pode falar que eu vou colocar um percentual mínimo de 5% de desconto, vou colocar um percentual mínimo de R$ 100 entre os lances, ok? Durante a sessão pública, serão informados em tempo real do valor do menor lance que foi registrado. Aqui, cuidado, o licitante não é obrigado a ofertar um preço menor do que o valor menor que está registrado, tá? Ele pode colocar um valor intermediário, ou seja, ele não ofertou um menor do que o que está registrado, mas ofereceu um valor menor que o dele. Ele conseguiu um valor menor do que o dele. Isso é bom, por quê? Porque às vezes aquele primeiro colocado colocou um valor muito baixo, um valor que vai ser inexequível. Ele não consegue cobrir aquele valor, mas ele quer ficar em segundo. Então ele acaba concorrendo com o segundo e o terceiro e conseguindo valores menores que o dele, concorrendo com aqueles que realmente estão colocando os valores reais, tá? Então, durante a sessão pública, durante a sessão pública serão informados em tempo real o valor menor lance registrado, vedada a identificação do licitante, ninguém sabe quem está oferecendo os lances. Não serão aceitos 2 ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for fornecido e registrado primeiro. Então, o sistema não registra 2 lances de R$ 100, vai prevalecer aquele que for dado primeiro. Modo de disputa. Isso é importantíssima, inovação, assim, mega ultra power desse decreto. Nós temos modo de disputa aberto e modo de disputa aberto e fechado, tá? Lá na fase interna, eu vou ter que ver qual será, né, no meu planejamento, a forma que vai ser feito o meu pregão eletrônico. Se vai ser um modo de disputa aberto, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações de 2 em 2 minutos, que nós vamos ver como ocorre daqui a pouco, com critério adotado no edital, ou de maior desconto ou de menor preço, ou se a gente vai ter aberto e fechado, onde a gente vai ter apresentarão lances sucessivos, e após esses lances sucessivos, a gente vai ter uma etapa que é fechada, conforme o critério de julgamento também colocado no edital, tá? No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo, sendo que nesse modo de disputa aberto, porque como ele tem prorrogações quase que infinitas, nós vamos ver de 2 em 2 minutos, eu vou ter que colocar intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais, para não ficar justamente, tiver acabando o tempo de 2 minutos, um centavo. Então, para não ficar infinito, obrigatoriamente, tá? Eu tenho que colocar esses intervalos, ou de desconto, ou mínimo de valores, tá? Tanto em relação aos lances intermediários, quanto o da melhor oferta. Vamos ver, então, o que é a disputa aberta? Primeiro modo.
A plataforma de operacionalização do certame deve garantir que a etapa de envio de lances dure o quê? No mínimo, a disputa. Abrir a sessão às 9. O modo de disputa é aberto. A disputa vai durar no mínimo 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu posso mandar lances sucessivos, naquele intervalo de valor ou de desconto que foi estabelecido no edital. Depois disso, havendo qualquer nova oferta no período, nos últimos 2 minutos, aliás, se não houver nenhuma oferta nos últimos 2 minutos, encerro automaticamente a disputa. Mas se nos últimos 2 minutos teve uma oferta, o que acontece com o sistema? Abre-se mais 2 minutos. Se nesse 2 minutos, olha lá, depois disso, não havendo qualquer oferta em um período de 2 minutos, o sistema encerrará automaticamente a disputa. Por outro lado, a cada lance ofertado, uma contagem regressiva de 2 minutos reinicia. Teve-se um lance nos últimos 2 minutos, mais 2. Teve um lance, conta-se mais 2. Teve um lance, mais 2. É por isso que tem que ter essa porcentagem mínima. Caso a sessão seja encerrada sem prorrogação automática, ou seja, 10 minutos, não teve lance nos últimos 2 minutos, não teve prorrogação. O decreto prevê que o pregoeiro, às vezes, não chegou ao valor que ele queria, ficou insatisfeito. Ele poderá, com o auxílio da equipe de apoio, admitir um reinício da etapa de lances, com o objetivo de alcançar no menor preço. Então, a lei autoriza, caso não tenha ninguém dê lance nos últimos 2 minutos, ele reabra, tá, a etapa de lance. Bem interessante também, melhor do que repetir todo o processo. Olha aqui, eu trouxe para vocês um esquema, para vocês entenderem. Faz a abertura do item, por exemplo, às 9 horas. O prazo é de 10, mínimo, o prazo é de 10 minutos. 10 minutos. Houve lance nos últimos 2 minutos? Olha aqui ao lado. Não, disputa encerrada. Houve, sim, abre-se mais 2 minutos. Quando não houver lance nesses 2 minutos, encerra a disputa. Nos 2 minutos, se houve lance nesses 2 minutos, reinicia 2 minutos. E assim, tá vendo que é um ciclo? A cada 2 minutos, se tiver um lance dentro desses 2 minutos, reinicia novamente os 2 minutos. E se nesses 10 minutos não houver, voltando lá no início, não houve lance nos últimos 2 minutos dos primeiros 10 minutos, encerramento automático, o que pode fazer o pregoeiro? Possibilidade do reinício dos 10 minutos, tá? Da abertura de lance. Fácil, fácil. Eu achei. Você tem 10 minutos. Se nos últimos 2 minutos houve lance, abre-se mais 10 minutos. Se nesse 2 minutos teve um lance, a cada lance conta-se mais 2 minutos, sucessivamente, ok? Beleza. Modo de disputa aberto e fechado, porque o aberto, ok. O modo de disputa aberto e fechado compõe de 2 estágios. A etapa aberta de envio de lances e a etapa fechada para oferecimento de lances finais. A disputa aberta inaugura-se com a abertura do item e o início da etapa de envio de lances, duração de 15 minutos. Aqui nós temos, lá eram 10, aqui nós temos 15. Concluído esse prazo de 15 minutos, o sistema vai dar um aviso de encerramento. Olha lá, o sistema emitirá aviso de fechamento iminente. Queridos licitantes, o sistema a qualquer momento irá fechar. A partir desse momento, a etapa do certame está encerrando e poderá acabar em qualquer momento dentro do prazo de 10 minutos, de forma aleatória. É o período que a gente fala de randômetro, é um período aleatório. Então, após 15 minutos, num período de 10 e de até 10 minutos, o sistema pode encerrar aleatoriamente, tá? Onde você poderá enviar esse lance. Olha lá, olha como é que ficou. Esqueminha. Abertura do item. Você tem 15 minutos para fazer lances sucessivos. Faz o aviso de fechamento iminente. Tem, então, 10 minutos de encerramento aleatório. Nós temos, então, após o encerramento aleatório, que pode durar 30 segundos ou até 10 minutos, nós temos o melhor lance na etapa aberta. Aqui, a gente encerra a etapa aberta. Lembra que aqui a disputa é aberta e fechada? Modo de disputa aberta e fechado. Agora, o modo de disputa fechado. Após o encerramento aleatório,
O licitante, aqui você vai ver que parece muito com o pregão presencial. Muito. Lembra do pregão presencial? Olha lá. Após o encerramento aleatório, o licitante que ofereceu o melhor lance se junta a todos que participantes cujas ofertas foram, no máximo, até 10% superiores ao melhor classificado, formando um grupo de licitantes que vai ter oportunidade de oferecer uma proposta final fechada dentro de um prazo de 5 minutos, que será sigilosa até o término desse minuto. O sistema abre, por exemplo. Vamos supor que a proposta mais bem classificada foi 100 reais. Todas aquelas que tiverem até 110, todas. Se eu tiver 10 propostas até 110, vão poder fazer o quê? Mandar um lance fechado, um último lance fechado. Então, o sistema abre 5 minutos para essas propostas que estão até 10% do melhor valor para enviar essa proposta fechada sigilosa, que após esse prazo é que ela vai ser divulgada. Agora, caso não existam pelo menos 3 nesse intervalo de 10%, tá, estabelecido entre os 10%, são convocados no mínimo os 2 para ter no mínimo os outros 2 melhores, né, proposta, para que no mínimo nós tenhamos o quê? 3 participantes para participar desse lance fechado. Parecido lá com o pregão presencial. Olha lá. Melhor lance da etapa aberta é X. Quantos licitantes deram lance até 10%? Todos esses que deram até 10%. Olha lá. Se for 3 ou mais, todos eles, mais à direita eu estou lendo, ó, aqui no quadro. Todos os licitantes que deram lance X mais 10 poderão ofertar lance fechado, no prazo de 5 minutos. Foram menos de 3? Se foram menos de 3, convoca-se pelo menos 2 para completar 3. 3 licitantes poderão ofertar lance fechado em 5 minutos. Ok? Sendo assim, após a etapa aberta, há 2 caminhos possíveis. A existência de 3 ou mais licitantes que ofertaram valores não superiores a 10% do menor lance, hipótese em que todos terão oportunidade de apresentar um lance final fechado, e aquela que a gente viu que vão convocar os 3 menores. Ultrapassado essa fase dos 5 minutos que nós vimos, ultrapassado os 5 minutos que os selecionados terão para dar os lances às cegas, né, que são lances fechados, sigilosos, sem conhecer os valores ofertados pelos demais, as propostas serão ordenadas e divulgadas, permitindo aí sim a identificação da mais vantajosa à administração. Então, nós temos a fase aberta, depois nós temos a fase fechada. Bem interessante, gente. Leiam com cuidado, tá? Observações aqui. Será admitido o reinício da fase fechada no caso de ocorrer etapa fechada deserta ou etapa fechada fracassada. O que é isso? Vislumbra-se etapa fechada deserta na hipótese do artigo 33, parágrafo 5º lá da 10.000, do decreto 10.024, que impõe o reinício, tá vendo? O reinício da etapa fechada quando todos os licitantes convocados a dar um lance final não ofertarem. Ignorou o chamado, foi deserto. Todos aqueles que poderiam dar lance não deram. Nesse caso, será dado o quê? Se tinha aqueles, nós tínhamos 4 ou 5 na margem de 10%, eles não deram. Ok. Nós chamamos 3 primeiros, aqueles 3 primeiros não deram. O que será feito? Nesse caso, será dada oportunidade a todos os demais, será dada oportunidade aos demais licitantes. Chamar aos 3 próximos, né? Até o máximo de 3, para que esses novos 3 possam dar esse lance fechado. Por sua vez, permite que o pregoeiro, auxiliado da equipe de apoio, reinicie a etapa fechada quando não houver licitante classificado, né, na etapa de lance fechado, que atenda às exigências para habilitação. Aqui também, se você não tiver quem atenda a etapa de habilitação, você pode reiniciar a etapa de lance fechado. Dessa maneira, os caminhos obrigatórios da etapa fechada, do modo de disputa aberto e fechado, previsto um novo decreto, né, do pregão eletrônico,
podem ser assim apresentados. Aqui sim tem um esquema enorme, olha lá. Quantos licitantes deram lance até 10%? Menos de 3? A gente vai pegar primeiro o caminho aqui da esquerda. Convocam-se até completar 3. 3 licitantes poderão ofertar lance final fechado. À direita, 3 ou mais. Todos os licitantes que deram lance até 10% poderão ofertar lance final fechado. Abre-se o prazo de 5 minutos, sigilosos, para que eles ofertem esses lances fechados. Houve algum lance final fechado? Se não, aqui à esquerda, convoca-se mais 3 licitantes, dá mais 5 minutos. Houve algum licitante final fechado? Houve algum lance fechado? Não, chama-se mais 3. Agora, sim, teve disputa encerrada. Assim que tiver a disputa, ela é encerrada, ok? Tá acabando, gente, tá acabando. Professora, nesse negócio de internet, será que a internet não cai, não acontece alguma coisa? Onde que sim? Só que se acontecer com você que eu falo licitante, o problema é seu. Você que é responsável pela sua internet. Agora, se acontece com a administração, é o seguinte: a gente tem prazo, olha cá, olha aqui. Desconexão do sistema por mais de 10 minutos ou para realização de diligência. Quando acontecer essa desconexão por mais de 10 minutos, ou eu tiver que parar a licitação para fazer uma diligência, eu posso remarcar a sessão. Só que o reinício dessa sessão, eu tenho que publicar esse reinício com antecedência mínima de 24 horas antes, tá? Então, quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorrida 24 horas após a comunicação do fato ao participante no sítio eletrônico utilizado para divulgação. Então, eu tenho que publicar com 24 horas de antecedência para que o licitante se organize, no mínimo um dia antes. E empate, professora? Pode acontecer algum empate, já que nós temos essa disputa fechada, né? Pode acontecer. Esclarece que a apresentação de proposta não gera classificação. Estabelece uma lógica de desempate, caso não haja lances, né, nessa etapa fechada. Nós vamos primeiro para o critério da Lei 123, não sei se vocês se lembram, da micro e pequena empresa. Para o pregão, a gente tem aquele impacto ficto. Ficto é aquele fictício, não está empatado realmente, mas aquela margem que na 8666 até 10%, no pregão é 5%. A gente dá, pelo princípio da isonomia, a gente empata a micro e pequena empresa com a grande empresa, quando ela está até 5% com valor acima do melhor valor da grande empresa. Aí, esse 5% aqui no pregão, ela pode dar um último lance ainda, nesse empate técnico, ficto, né? Que é fictício, na verdade, ela pode cobrir ainda. Então, a gente vai fazer primeiro o empate técnico. Depois, se continuar empatado, não tiver que fazer esse desempate, eu uso os critérios estabelecidos lá no artigo 3º da 8666, que nós já vimos, e se persistir o empate, eu faço o sorteio eletrônico. O julgamento, como eu já falei para vocês, encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema eletrônico também, porque é tudo eletrônico, uma contraproposta. Certeza, essa é a melhor proposta que você pode fazer, tá? Para que seja obtida a melhor proposta possível para a administração. A negociação será realizada pelo sistema e poderá ser acompanhada por todos os licitantes. O instrumento convocatório deverá estabelecer o prazo de, no mínimo, 2 horas, importante isso aqui, tá? Contado da solicitação do pregoeiro no sistema para envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares. Antigamente, eles falavam assim, tem que me enviar agora, me envie por fax, enviar via SEDEX. E não tinha SEDEX na cidade, não tinha nada. Agora está lá, ó. Prazo de 2 horas a partir da solicitação do pregoeiro definida em edital. Evite-se a exigência de prazos arbitrários, por exemplo, imediatamente, sejando uma desclassificação que é totalmente desarrazoada. Com isso, nós vamos ter os julgamentos. Os julgamentos vai ser de acordo com os critérios estabelecidos no edital, que pode ser de menor preço ou de maior desconto, tá? O maior desconto tem que ter o valor já pré-estabelecido para saber em cima de que vai ser dado o maior desconto.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta, classificada em primeiro lugar, quanto ao seu objeto, a compatibilidade, o preço que ficou, né, o último ofertado, com o máximo estipulado na contratação digital, e verificará a habilitação do licitante. Que aí sim ele vai verificar toda a habilitação se está faltando nada. Os documentos que ele pediu complementares, enfim, se está tudo de acordo. A habilitação do licitante será verificada no CICAF, nos documentos por ele abrangido, nos documentos que eles pediram de forma complementar, tá? Juntamente com a proposta, até a data e horário estabelecido. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após julgamento da proposta, que a gente já viu. Na hipótese da proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências de habilitação, que é aqui que a gente está falando, o pregoeiro faz o quê? Examina a proposta subsequente. E assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta e habilitação que atenda os requisitos do edital. Okay? Aí sim, será constatado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor, será adjudicado o objeto. Dessa decisão, cabe recurso? Cabe recurso. Olha, declarado vencedor, qualquer licitante, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo específico, no sistema, tem que manifestar interesse de apresentar recurso. As razões do recurso deverão ser apresentadas em 3 dias. Os demais citantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentarem o quê? Suas contra-razões no prazo de 3 dias também, contados do final do prazo do recorrente. Acabou o prazo de 3 dias do recorrente, abre-se prazo para as contra-razões, tá? Havendo vista de todos e qualquer documento indispensáveis para a apresentação das contra-razões. A ausência de manifestação imediata durante a sessão pública em campo obrigatório, imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, já importa o quê? Você perde o direito de recorrer de forma administrativamente. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. Por fim, a autoridade competente para homologar o procedimento licitatório que trata esse decreto poderá revogá-lo somente em razão de interesse público, tá? Por motivo de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar sua revogação. Porque a autoridade competente tem a obrigação de homologar se tiver tudo de acordo com a lei, ok? Com isso, a licitante não tem direito à indenização, tá? Então, isso a gente encerra nosso pregão. Nossa aula ficou extensa, eu já tinha avisado no começo, o professor está até quase rouca já. E, por final, eu trouxe para vocês aqui tipo um mapa mental de como se procede aqui dentro do pregão eletrônico, as etapas desde o seu planejamento, elaboração e execução. Vou acabar de fazer todo o material para vocês. Espero que vocês assistam não uma, mas 2, 3, 4, quantas vezes sejam necessárias essa aula de hoje. Se vocês procurarem na internet, vocês não vão encontrar de forma fácil uma aula sobre pregão eletrônico já do novo decreto. São poucos os professores que estão ministrando essas aulas, porque ele é muito novo. Então, aproveite essa oportunidade, tenha um bom dia de aula e espero que vocês sejam felizes nesse conteúdo, tão quanto eu sou, tá bom? Um beijo grande a vocês, fiquem com Deus. Obrigada.